O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava a minha curiosidade e também a de meus primos. Meus avós diziam que aquele espelho era amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse ao seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos naquela história. Se fosse verdadeira, não seria melhor destruir o espelho? Era o que nós sempre nos perguntávamos. Em uma certa noite, brincávamos sozinhos na sala, quando meu primo, Arthur, teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo mais novo, o Felipe, também não disse uma sequer palavra. "Vocês são duas mariquinhas", disse o Arthur caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e o puxou para baixo. Instantaneamente, levei minhas mãos aos olhos. Eu não queria olhar. Ouvi um baque surdo e, em seguida, Felipe soltou um grito de desespero. Logo, toda a minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditava que estavam. Eu continuava com os olhos tapados. Só tive coragem de olhar quando ouvi a minha avó dizer: "Pode abrir os olhos. O espelho já está tampado." Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, e sua língua pendia para o lado de fora. Felipe estava sentado no chão, em estado de choque. Balançava de um lado para o outro, com o dedo polegar na boca. Eu fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol daquele espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio, nada acontecia. Depois via Arthur com o rosto encharcado de sangue, com os olhos revirados, clamando por mim. "Venha, primo. Me sinto tão sozinho aqui. Faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos." Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há cerca de 10 anos. Na época, eu acreditava que Felipe havia olhado para o espelho. Mas ele contou em um de seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de relance. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim.
Algumas pessoas são mais fortes que as outras, me disse ele certa vez. Casei-me e aceitei o que havia acontecido. Foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar. Depois da morte do meu primo, só voltei na casa dela por 2 ocasiões. A primeira, há 2 anos atrás, quando meu avô faleceu. E a segunda, alguns meses atrás, quando minha avó também faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte de meu avô, ela já não era mais a mesma pessoa. Raramente nos ligava ou visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho, com um lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano, ainda tenho aquele sonho. Mas agora não são apenas um, e sim 2 pessoas clamando por mim. Com certeza aquelas histórias não eram invenções da minha avó. Até hoje eu não sei o porquê ela mentiu dizendo que tudo o que ela falava era invenção. E pior ainda, o do porquê ela sempre manteve aquele espelho dentro de sua própria casa, se sabia que era um espelho muito perigoso. Ninguém da minha família diz saber alguma coisa daquele espelho. E também não sei se possam estar mentindo, assim como a minha avó. Hoje a casa da minha avó encontra-se totalmente trancada e ninguém vai lá desde a sua morte. E aquele espelho ainda continua naquela sala, esperando a próxima pessoa que possa tirar o lençol. Boa noite.